organela, nada. Eu me lembro que a gente viu lisossomos. Agora, eu acredito que nós não vimos as doenças de lisossomos, tá certo? Doenças de lisossomos ainda, pronto, é isso aí. Até onde eu sei, nós paramos exatamente isso. Ó, nós vimos tudo sobre lisossomos, entendido? Que a gente falou sobre sistemas Golgi, isso, exatamente. E vimos tudo sobre lisossomos, a organela lisossomos, o que é que o lisossomo faz, estruturalmente, o que é que acontece com o lisossomo, a questão dos mecanismos de proteção do lisossomo, né, que é a questão dos estabilizadores de membrana, a questão da diferença de pH entre o meio interno, o lisossômico, e o meio citoplasmático. Falamos um pouco sobre labilizadores, tá certo? Que são desestabilizadores de membrana, e vimos os conceitos principais dos processos digestivos de lisossomos: autofagia, heterofagia, autólise, apoptose, pronto. Eu lembro tudo isso que a gente viu, certinho? Então, o que é que falta para concluir essa questão relacionada ao lisossomo? Pronto, o que falta para concluir é exatamente o que? As doenças relacionadas com os lisossomos, que é por onde a gente vai começar, certo? A nossa aula hoje, ela tem muito conteúdo, então eu peço até a compreensão e uma certa paciência, tá, de vocês, que ela vai ser uma aula extensa, na verdade. Não é extensa em será o mesmo, certo? Ela é extensa porque ela tem muito detalhe, muito conteúdo, principalmente nessa parte de peroxomo. Tem muita coisa para a gente discutir sobre os peroxissomos, entendido? E os glioxomos também. Mas vamos lá, doenças lisossômicas, que é o que a gente vai começar a analisar hoje, ó, tá aí, deixa eu fechar aqui só um pouquinho aqui, pronto, beleza. Muito bem, doenças lisossômicas, certo? Legal. Nós temos importante estudar a asbestose e a doença de Tay-Sachs. Pronto, são as 3 patologias que caem muito em prova e são doenças que estão diretamente ligadas, diretamente relacionadas aos lisossomos. Primeira coisa, tá? A silicose e a asbestose são doenças ocupacionais. Por que a gente fala que elas são ocupacionais? Porque são doenças que envolvem o trabalho. O indivíduo, ele contrai essas patologias devido ao ramo de atividade profissional que ele executa. Então, são doenças que são muito comuns em pessoas que trabalham em fábrica de cimento, que trabalham em fábrica de vidro, que trabalham com mineração, que trabalham em fábricas de telhas de amianto, de caixa d'água, como é o caso da Brasilite, tá? Pessoas que trabalham também com quebrando asfalto. Então, são atividades profissionais que envolvem, entendido, a silicose e a asbestose. Então, por isso que são classificadas como doenças ocupacionais. A doença de Tay-Sachs, não, problema genético. A gente vai ver que problema genético é esse que está relacionado à doença de Tay-Sachs. Beleza? Primeira coisa é essa aí. Legal. Vamos começar a falar, então, sobre silicose e sobre asbestose. A silicose, tá, é uma doença degenerativa do parênquima pulmonar. Tanto a silicose como a asbestose. Elas são doenças degenerativas do parênquima pulmonar. O parênquima pulmonar é nada mais nada menos que o tecido do pulmão, o tecido pulmonar. Esse tecido pulmonar, ele é caracterizado por ser um tecido alveolar. Então, o parênquima pulmonar clássico do pulmão é o tecido alveolar. Esse tecido alveolar, qual é a função dele? Fazer as trocas gasosas, aquilo que a gente chama de hematose. A hematose, ela é feita, tá, pelo tecido alveolar do pulmão. Entendido? Esse tecido alveolar do pulmão, ele contém lá no final dos bronquíolos um conjunto de bolinhas que são os alvéolos, tá? E esses bronquíolozinhos com esses alvéolos formam a árvore respiratória. Essa árvore respiratória, esses alvéolos, eles são intensamente vascularizados, são ricos em vasos sanguíneos
capilares que trafegam pela superfície externa desses alvéolos. E aí ocorre a troca gasosa entre esses capilares que revestem os alvéolos e o meio interno gasoso dos alvéolos. Quando você inspira, o alvéolo se enche de ar, entendido? E aí, por difusão simples, o oxigênio sai do alvéolo, atravessa as paredes do alvéolo e dos capilares, indo para o sangue se combinar com a hemoglobina. O oxigênio faz isso aí. O sangue que está chegando proveniente do corpo, que é sangue venoso, que é sangue carbonado, esse CO2 vai sair, então, do sangue e vai para o alvéolo. Tá? E aí você, quando expira, você devolve, joga no meio ambiente esse CO2. Então, você está o tempo todo fazendo um processo chamado ventilação pulmonar, onde você inala o oxigênio que será absorvido pelas células sanguíneas e aí retira o CO2 que será devolvido para o ambiente. O sistema pulmonar é um sistema de excreção. Tá? E o que é que ele excreta? Ele excreta o CO2, que é um catabólito da atividade de respiração. Então, você está o tempo todo inspirando, expirando, inspirando, expirando, inspirando, expirando. Certinho ou não? E você está oxigenando o organismo e retirando o CO2, que não tem finalidade no organismo a nível de respiração. Então, essa é a função do tecido alveolar. Essa troca gasosa, que acontece por difusão simples, entendido? Chama-se hematose. Então, muito bem. O que é que a silicose e a asbestose faz? Inalação de pó de sílica, inalação de pó de amianto, entendido? Vai ser absorvido por fagocitose pelas células alveolar, provocando distúrbios lisossômicos, que a gente vai ver como são esses distúrbios, e aí termina se provocando autólise das células. Não é apoptose das células, é autólise das células, tá? Porque o processo de autólise, ele é nocivo. O processo de autólise, ele é destrutivo. Quando uma célula faz autofagia, a gente viu que autofagia é um processo conservacional. Por quê? Porque você está limpando a célula, você está destruindo coisas que não servem mais para a célula. E por serem provenientes da própria célula, então você chama isso de autofagia. Na autólise, não. Na autólise, você tem a destruição da própria célula, mas por um problema acidental, por um problema que está fora do controle celular, que é o caso da silicose e asbestose. A apoptose, não. É a destruição da célula, mas através de mecanismos genéticos que regulam isso. Chama-se morte programada. Então, está programado para acontecer. Então, o girino, que tem cauda, quando metamorfoseia para sapo adulto, a cauda regride, a cauda é destruída. Chama-se apoptose. Isso está programado, faz parte do ciclo de vida do animal. Quando se destrói as membranas interdigitais entre os seus dedos durante o desenvolvimento embrionário, isso é programado. Então, por isso que é a apoptose. Tá certo? A autólise não. A autólise acontece principalmente, está ligado a doenças, os processos de autolíticos de células. É isso aí. Mas vamos lá, voltando para a questão crucial para a gente. São doenças ocupacionais e são doenças que degeneram, são degenerativas do parênquima pulmonar. O que é isso aí? O que é isso aí? Pronto. A melhor forma que eu encontrei de explicar isso foi fazer uma comparação. A comparação é o seguinte: você vem passeando na rua, entendido? Você vem passeando na rua. Deixa eu voltar aqui para. Cadê? Deixa eu voltar aqui só para. Isto. Só para. Cadê eu? Cadê eu aqui? Pronto, tá aqui. Tô eu aqui. Pronto, que eu quero olhar para você, quero ver o que está acontecendo. Ó, você vem caminhando na rua, entendido? Passeando na rua. Certo? E de repente você olha para um lado da rua e vê uma casa com um ambiente muito festivo. Entendeu? O pessoal está comemorando alguma coisa. E rapidamente você percebe que é uma festa de aniversário, pelo modo como tá acontecendo as coisas lá. Então, pô, isso aqui é uma festa de aniversário. Só que não é só uma festa de aniversário, é uma festa de aniversário de criança.
Entendido? Por que não é uma festa de aniversário de adulto? Porque tem um negócio lá, naquela casa, que quando você olhou, você identificou imediatamente que o aniversário era de uma criança. E o que é que festa de aniversário de criança tem muito? Isso, festa de aniversário de criança tem muita bexiga. Se enchem bexigas, entendido ou não? Aí se amarra as bexigas num cordão de barbante e enfeita as paredes da casa, bota aqueles cordões de barbante cheio de bexiga cheia, né? Assim, festa de aniversário? É, beleza. Agora eu quero que você use a sua imaginação e pense o seguinte, que aquelas bolas lá, aquelas bexigas cheias de ar, amarradas no barbante, é uma árvore respiratória. Então, cada bolinha daquela é um alvéolo. O alvéolo, ele executa a sua função desde que ele possa encher e secar, que é o que acontece com uma bexiga furada, você joga fora, ela não serve para nada. A mesma coisa é o alvéolo. Entendido? Pronto. Então, você tem ali uma árvore respiratória, você tem o parênquima pulmonar respiratório que está o tempo todo fazendo hematose, fazendo a troca de gases. Acabou a festa de aniversário, 5 da tarde, todo mundo foi embora, já partiu o bolo, já tomou todos os refrigerantes que podia, todo mundo foi embora. E aí, o que é que a gurizada gosta de fazer nesse momento? Pede para alguém da casa tirar os enfeites lá do barbante com as bolas, entregar para eles, que eles vão pegar palito de dente para estourar as bolas todas. E aí é aquela barulheira imensa estourando todas aquelas bolas. Estourou todas as bolas. Agora eu quero que você pense o seguinte, o que é que eu tinha? Eu tinha o tecido alveolar com os alvéolos funcionais, tudo beleza. Esses alvéolos estouraram todos. Sobrou somente o barbante com bexigas amarradas no barbante e estouradas. Pronto. Como se chama isso? Tecido fibroso. Como se chama isso? Fibrose pulmonar. Então, o que é que a silicose e a asbestose faz? Ela destrói o tecido alveolar do pulmão, transformando esse tecido alveolar em tecido fibroso. Tecido fibroso não respira. Chama-se fibrose pulmonar. Tanto a silicose como a asbestose faz a mesma coisa. E isso está relacionado com o lisossomo. Está entendido aí? Por isso, o que é que você diz sobre silicose e asbestose? Doenças degenerativas do parênquima pulmonar. Pronto, esse é o problemazinho aí. Vamos começar pela silicose. A silicose relacionada com inalação de pó de sílica. Então, é isso aí o que acontece. Tá? Origem dessa sílica, construção civil, indústria de cimento, mineradora, tá? E fábrica de vidro, que são empresas, tá certo? Que o processamento do minério que eles trabalham, então, libera muito pó de sílica. O que é que o pó de sílica faz? Ele desestabiliza a membrana lisossômica. Nós vimos na aula de lisossomos que a membrana do lisossomo ela tem estabilizadores. É isso aí? Se houver qualquer coisa, se acontecer qualquer coisa que comprometa esses estabilizadores, tá? Eles serão desestabilizados. E aí a membrana lisossômica rompe, consequentemente vazando o seu conteúdo para o meio extracelular, levando à autólise da célula por causa disso. Certo? Qualquer substância que desestabilize os estabilizadores da membrana lisossômica, eu chamo de labilizadores. Então, o pó de sílica, ele funciona como labilizador da membrana lisossômica. ML significa membrana lisossômica, ok? Deixa eu ver o que tem alguma coisa aqui, balando, pronto, beleza, show de bola, entendi. Certinho aí, ok? Então, o que faz o pó de sílica? O pó de sílica é um labilizador de membrana lisossômica. O que é ser labilizador de membrana lisossômica? O pó de sílica desestabiliza o equilíbrio, a estabilidade, compromete a estabilidade da membrana lisossômica, fazendo com que ela se rompa e, consequentemente, o conteúdo vaze para o citoplasma da célula, provocando autólise. Claro, essa ruptura acontecendo em um único lisossomo não vai acarretar grandes problemas de forma alguma. Mas acontecendo em todos os lisossomos da célula, pronto. O pH citoplasmático será alterado
E as enzimas acidófilas do lisossomo vão conseguir, entendido? Vão conseguir atuar normalmente. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado aí que está dando uma certa interferência, entendeu? Embora que quando eu entrei, eu fui nas configurações e pedi para cortar o áudio quando entrar, mas eu acho que tem alguém com o áudio ligado. Verifica aí, por gentileza, tá certo? Já desapareceu a interferência, eu acho que você já percebeu e desligou. Belezinha? Certinho? Então, o labilizador, a sílica, que é um labilizador de membrana lisossômica, desestabiliza a membrana, o lisossomo se rompe, e aí eu tenho vazamento do conteúdo lisossômico para o citoplasma da célula, provocando a autólise da célula. Claro, por quê? Porque eu não tenho esse problema acontecendo em um lisossomo isoladozinho. Eu tenho esse problema acontecendo em todos os lisossomos que estão na estrutura celular. E aí, o que é que vai acontecendo? Essas células que formam o tecido alveolar, elas vão sofrendo autólise, os alvéolos pulmonares vão tendo suas estruturas teciduais danificadas, alvéolo após alvéolo sendo rompido, sendo destruído. O que é que eu tenho então? Eu vou ter o tecido pulmonar, o tecido alveolar, desenvolvendo um processo de fibrose. E aí, amigo, inutilizou essa capacidade do pulmão de fazer o processo de hematose que vai reduzir esse processo de hematose. Aqui, ó, por exemplo, você tem a radiografia. Essa aqui é uma radiografia de um pulmão normal. Então você bate a famosa, na minha terra, no meu tempo, a gente chamava isso de chapa. Menino, vamos tirar uma chapa do pulmão. Pronto, tá aqui a chapa do pulmão, uma radiografia pulmonar, pulmão normal. E aqui, essa outra fotografiazinha aqui comparativa, tá certo? Onde você está vendo aqui o pulmão com fibrose pulmonar. Então ele está cheio, todas essas manchas branquinhas que está aparecendo aqui, tudo isso aí é tecido fibroso. Tecido fibroso não respira. Por que isso aconteceu? Inalação do pó de sílica levou a isso aqui. Entendido? Pronto. Aqui você tem a atividade aqui das fibras. Ó, você está vendo aqui o contato das fibras com as células, aquela coisa toda. Isso aqui é mais do processo de apoptose, mas a gente vai chegar lá. Tá? Aí vamos supor lá, esse cara aqui, ele está com a capacidade respiratória do pulmão comprometida, digamos, em 40%. Ok? A partir do momento que ele tem... Claro, isso não ocorre do dia para a noite. O cara trabalhou numa empresa dessa aí, ele trabalhou durante 20 anos, 25 anos, 30 anos. 30 anos depois, ele trabalhando nessas empresas, inalando pó de sílica, pó de amianto, aí ele desenvolve um processo de fibrose pulmonar. E aí, cara, ele começa a sentir um cansaço que não acaba, uma dificuldade imensa de respirar, e quando o processo agrava muito, ele fica também suscetível à pneumonia, e quando ele contrai uma pneumonia é gravíssimo, entendeu? O quadro de pneumonia dele, geral, às vezes ele morre, muitas vezes. Aí quando ele está com todas essas dificuldades, ele vai parar no hospital. Quando vai parar no hospital, que o médico faz uma série de exames, tá? Aí ele suspeita que é algo assim, quando o cara diz em que trabalha, aí ele faz uma radiografia e encontra o pulmão do indivíduo assim. Tá? E aí o indivíduo é hospitalizado, vai ficar aqui ó, com o respirador, e aí você vê o estado de pauperamento físico desse cara aqui, que está nessa situação. Tá? Então ele tem falta de ar, fibrose pulmonar, risco grande de tuberculose também, e o pior, sem cura, não tem cura. O que é que a empresa faz? A família vai, processa a empresa pelo que aconteceu com ele, porque é uma doença ocupacional, então o Ministério do Trabalho fica do lado do cara, termina um processo na empresa. Como é que a empresa resolve o problema dele? Resolve com dinheiro, dá uma indenização para a família, pronto. Não tem mais o que fazer, tá certo? Então essa aí é uma das doençazinhas que são exploradas em prova, tá? E que o pessoal pede. A outra é a asbestose. A asbestose está relacionada com a inalação de pó de amianto. Entendido? Então, é isso aí, o pó de amianto. O pó de amianto, a sua origem está relacionado com a empresa Brasilite, por exemplo, fabrica telhas de amianto, fabrica caixa d'água de amianto, entendeu? Pastilha de freio de carro também é de amianto. Tá? Carroceria de bugre. Acredito que você já deve
ter alugado um bugre para fazer um passeio nas dunas de Genipabu. Acho que você já fez isso aí. Então, a carroceria daqueles carros, daqueles bugres que eles usam para fazer esses passeios, ela é de fibra de amianto. Então, o cara trabalha numa indústria desses carros e pode enfrentar esse problema também. Entendido? Na asbestose, o que é que acontece? Eu tenho a deposição de fibras de asbesto que aderem ao tecido alveolar, provocando a fibrose pulmonar. Isso acontece porque o lisossomo ele não consegue digerir essas fibras. Tá? Todas as enzimas que o lisossomo tem não são capazes de digerir essas fibras de amianto, quando o indivíduo inala o pó de amianto. Aí termina o quê? Quando a fibra é fagocitada, que está no interior da célula, né, que o lisossomo vai se fundir ao fagossomo, resultante do processo de fagocitose dessas fibras. O que é que acontece? Não ocorre a digestão, e esse vacúolo termina rompendo, o conteúdo lisossômico vaza, e aí você tem um processo de autólise. E sabe-se também, ó, isso aqui é exatamente o tecido afetado, isso que você está vendo aqui em preto, tudo que está em preto aqui, ó, fibras em ponto, tudo isso aqui é chamado de asbesto, que é o resíduo específico a nível pulmonar da fibra de amianto. Aqui você vê a fibra de amianto aqui mais ampliada, ok? E o interessante também, a asbestose pode evoluir para um tipo de câncer maligno chamado de mesotelioma pleural. Tá aqui o nome dele aqui, ó. Mesotelioma pleural. O mesotelioma pleural, que é um tumor, entendido? Tumorzinho maligno lá, ele se desenvolve a nível de pleura. A pleura é a serosa que envolve o pulmão. Você tem o pericárdio, que é a serosa que envolve o coração. Você tem peritônio, que é a serosa que envolve órgãos relacionados ao sistema digestório. E você tem a pleura, que é a serosa que envolve o sistema pulmonar, que envolve o pulmão. Essa pleura começa a se desenvolver um processo tumoral, né? Talvez você esteja perguntando aí, mas o que é serosa? Serosa são tecidos epiteliais. A pleura é um epitélio, peritônio é epitélio, pericárdio é epitélio. Esses epitélios revestem pelo lado de fora. Epitélios que revestem órgãos pelo lado chama-se mucosa. Você tem a mucosa bucal, tem a mucosa nasal, tem a mucosa do estômago, mas a mucosa do estômago é a mucosa gástrica, fica dentro do estômago. O epitélio que reveste o estômago pelo lado de fora chama-se peritônio, é uma serosa. Serosas são epitélios, mucosas são epitélios. Mucosas revestem cavidades que se comunicam com o meio externo, boca, ânus, nariz, vagina, uretra de pênis, essas coisas. Entendido? Tem comunicação com o meio externo. E mucosas também revestem órgãos pelo lado de dentro e as serosas revestem órgãos pelo lado de fora. Então você tem a serosa pulmonar, que é a pleura, tá? Aqui a pleurazinha aqui, ó. Aí você vê que nessa parte de baixo aqui, ó, está desenvolvendo um processo tumoral aqui, está em metástase já, as células já se diferenciaram e se proliferaram pra caramba, faz uma pressão no pulmão, uma pressão tão grande que ele até reduz um pouco seu volume, tá vendo aí que ele reduz um pouco seu volume? Então esse tumor aqui chama-se mesotelioma pleural e o resultado final disso é o óbito do indivíduo quando caminha para esse quadro aí. Entendido? Ok? Então, beleza? Então, você tem as primeiras duas doenças relacionadas ao lisossomo, a silicose e a asbestose. A outra doença, entendido? Lisossômica também, é conhecida como a doença de Tay-Sachs. Né? Tá aqui, ó, doença de Tay-Sachs. A doença de Tay-Sachs é um problema genético, tá? É uma gangliosidose. Por que esse nome de gangliosidose? Você vai entender por que ela é chamada disso aí. O que acontece na doença de Tay-Sachs? Não é um problema de desestabilização do lisossomo, não é. É uma questão genética onde falta no lisossomo uma enzima. Chama-se exosaminidase A. Essa enzima aqui, ela é extremamente importante na degradação de um lipídio, tá certo? Que é produzido resultado do metabolismo das células do sistema nervoso.
Então, a atividade funcional do sistema nervoso central leva à produção desse gangliosídeo, que é um lipídio residual. Esse lipídio, ele é automaticamente degradado por processos autofágicos a nível celular, envolvendo lisossomos. Entendido? Mas o lisossomo só vai conseguir fazer essa degradação se ele tiver a enzima exosaminidase A, que é a enzima específica para isso aí. Tá certo? Aí o que é que acontece? Não tendo a enzima, esse lipídio ele vai se acumular no tecido nervoso, tá? Provocando distúrbios relativamente graves e óbito do indivíduo por volta de 2 anos de idade. Aqui você está vendo um garotinho aqui, ó, e o garotinho está com isso aí. E um dos sintomas clássicos que ele desenvolve é um estado profundo de demência. Entendido? Então você percebe pelo rosto dele aqui, ó, ele tá aquele negócio assim meio aleatório, meio aéreo, né? Aquela coisa assim fora do esquadro. Pronto. Então isso aí é um grande problema dele. Resultado: esse tecido, essa massa gordurosa vai se acumulando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e em 2 anos esse indivíduo ele sofre óbito. Você não vai encontrar um indivíduo adulto com doença de Tay-Sachs, tá? E isso aí é um distúrbio genético, exatamente, que leva à falta da exosaminidase A, consequentemente impede o indivíduo de degradar esse gangliosídeo, que é um lipídio. Por isso que a doença é denominada de gangliosidose, certo? Gangliosidose, tá certo? Por causa disso aí. Muito bem. Esses são os detalhes importantes, tá? A respeito das doenças que estão relacionadas com o lisossomo. Vamos ver se tem alguma pergunta a respeito disso. Ambos causam a mesma fibrose ou fibrose? Não, a fibrose é fibrose, entendido? Fibrose é fibrose. O tecido alveolar, ele sofre destruição. Tá? A destruição transforma o tecido alveolar tudinho num conjunto de um monte de fibras. Então você tem o quê? A fibrose. Tanto a asbestose leva à fibrose pulmonar, como a silicose leva à fibrose pulmonar. O que muda aí é somente o que acontece a nível lisossômico numa doença e outra. A silicose ela ocorre porque a sílica funciona como labilizador da membrana lisossômica, desestabilizando o lisossomo, impedindo a sua ruptura. Entendido? Os labilizadores são exatamente qualquer substância que desestabilize a membrana do lisossomo. Lembra da aula do lisossomo? Dos estabilizadores? Pronto. A sílica provoca isso. Esse é um mecanismo de atuação de policílica a nível lisossomo. Na asbestose, o que é que difere? A fibra de amianto ela é fagocitada pelas células, e a gente sabe que quando fagocita, forma o fagossomo. O fagossomo ele vai se juntar com o lisossomo para formar o vacúolo digestivo. Mas aí o lisossomo, a enzima, consegue digerir os asbestos, que são essas fibras de amianto aí a nível celular? Não, ele não consegue digerir isso aí. Esses asbestos, esses cristais de amianto aí, termina perfurando esse vacúolo digestivo e aí o conteúdo vaza tudo para o citoplasma, levando à autólise celular. Apenas o mecanismo fisiológico de atuação da silicose e na asbestose é diferente, mas o resultado final é o mesmo. Eu tenho a destruição do tecido alveolar, que vira tudo tecido fibroso, e o tecido fibroso ele não respira. Não, a silicose ela só vai, ao longo do tempo, ela vai cada vez mais produzindo uma dificuldade imensa, entendido, no processo respiratório. A asbestose é a patologia que leva ao problema do mesotelioma pleural. Acontece isso aí. Os mecanismos que fazem com que o câncer se desenvolva no processo de asbestose, isso ainda está sendo bastante pesquisado pela ciência, ainda não se tem uma conclusão final. Tá? O mesotelioma pleural, ele acontece a qualquer momento. Um indivíduo normal pode ter o desenvolvimento de células anormais na sua pleura de revestimento pulmonar. Se isso acontecer e virar um tumor, o que é que ele tem? Chama-se mesotelioma pleural, entendido? Que é exatamente o quê? Câncer de pleura, em linguagem mais simples.
pode acontecer por asbestose. E pode acontecer sem motivo nenhum. Você está aí numa boa e daqui a pouco você descobre que está com um tumor. Os cânceres, eles são geralmente o quê? Bastante silenciosos. Quando você descobre que tem, já está bem avançado, está lá na frente. Tá certo? Mas quando se falar em mesotelioma pleural, está relacionado com asbestose. Silicose é somente insuficiência respiratória, que dependendo da gravidade pode levar o indivíduo a óbito. Ou ele contrai uma pneumonia, ou contrai uma tuberculose e morreu. Entendido? Porque é muito grave. Tuberculose e pneumonia, né? Que são doenças relacionadas ao sistema respiratório, o cara já está com um sistema respiratório extremamente deficiente e aí é difícil para ele se recuperar. De uma doença dessa, ele sofre óbito. Entendido? Isso aí. O que é que nós vimos aqui? Vimos tudo relacionado à silicose, relacionado à asbestose e a doença de Tay-Sachs, né? Resultado, problema naquela enzima hexosaminidase A, que digere um certo gangliosídeo, que é um tipo de lipídio danoso para o sistema nervoso central, e aí, entendido, a falta da enzima faz com que esse lipídio não seja degradado a nível celular e ele termina se infiltrando, tá? E se agregando ao tecido nervoso, levando o óbito do indivíduo em 2 anos. O indivíduo desenvolve um forte quadro de demência nesse período aí, mas tem um ciclo de vida curto. No caso de Tay-Sachs, Tay-Sachs é genético, é um problema genético do cara que leva a essa falta aí. Beleza? Pronto. Com isso, a gente encerra lisossomos, né? Doenças lisossômicas, pronto, encerrou a parte de lisossomos. Vamos agora para outras 2 organelas importantes, que é o peroxissomos e o glioxomos, né? Deixa eu carregar aqui a apresentação. Cadê as apresentações? Sumiu as minhas apresentações. Deixa eu ver aqui onde é que está. Onde é que foi parar? Deixa eu sair aqui do lisossomo. Né? Deixa eu fechar aqui o lisossomo. Ó, fechei aqui o lisossomo, beleza. Beleza. Deixa eu ver aqui, compartilhamento de tela. Pronto, está aqui. Eu quero a aula de essa aqui. É essa mesmo que eu quero. Pronto, galera. Deve ter aparecido para vocês aí. Entendido? Pronto. Estamos aqui na tela de peroxomos e glioxomos. Entendido? Pronto, muito bem. Vamos lá. Vamos começar pelo peroxissomos. Pronto, chegamos então na parte da nossa aula que eu vou pedir para você bastante atenção. Material da aula, os mapas, já enviei para a escola. Lista de exercício, organelas 3. Você já recebeu 2 listas, organela 1, organela 2, e eu enviei hoje para a escola organelas 3, tá? Que envolve exatamente peroxomos, gliossomos, e aí lisossômico, doença e por aí vai. Muito bem. O peroxomos, certo? São bolsas membranosas. Lisossomos são bolsas membranosas. Lisossomos e peroxomos são bastante confundidos a nível de célula, em termos morfológicos. São organelas muito parecidas. A diferença fundamental entre lisossomos e peroxomos está nas enzimas. Os lisossomos têm enzimas hidrolíticas. São enzimas especializadas em promover reações químicas de hidrólise, quebra utilizando água. Os peroxomos não. As enzimas dos peroxomos são enzimas oxidases, são enzimas oxidativas, são enzimas especializadas em processos de oxidação. É isso que o peroxomos faz. Lisossomo hidrolisa substâncias, peroxomos oxida substâncias. Entendido? Pronto. Então é isso aí o que o peroxomos ele vai fazer. Foi uma organela descoberta por Deduve em 1965 e foi Prêmio Nobel de Fisiologia em 1974, que foi o cara que deu até o nome da estrutura de peroxomos, devido à enzima mais importante que o peroxomo tem, considerada pela fisiologia celular, que é a catalase, chamada também de peroxidase. Tá? É, por sinal, a enzima em maior quantidade encontrada no peroxomo, que tem a ver com a função. A estrutura do peroxomo, a gente tem uma fotografia aqui do peroxomo, tá? Aqui ele aqui.
ele está mostrando aqui enzimas e catalase, né? Sempre quando se fala em peroxomos, se fala em catalase. Catalase é a enzima vedete do peroxomo, né? É a enzima mais importante. Revestido por uma membrana lipoproteica, simples, como qualquer membrana de célula plasmática, seja lá o quê. Pronto, isso aí é o lisossomos. E o que é que ele contém dentro dele? Enzimas especializadas em oxidação. Que é que cai em prova, e cai muito, amigo. Vem caindo muito, entendido não? Você, quando pesquisa, quando a gente pesquisa no nosso banco de dados do Amo Medicina, questões, tá certo? A gente tem um banco de dados aí de pesquisa disso, e a gente procura, e quando a gente procura as questões, aparecem questões de 2020, falando sobre peroxomos, 2019, 2018, então é uma organela que vem sendo muito explorada. O que isso significa? As universidades, o Enem e tal, ele está saindo mais daqueles assuntos que são bastante corriqueiros e muito comum e muito explorados. Falar de retículo endoplasmático, mitocôndria, cloroplasto, todo mundo fala. Entendido? Não, o peroxomos é uma coisa mais especial, cara. Vamos focar as questões em cima de peroxomos. Então, a gente encontra muita questão relacionada a isso e questões bem atuais, tá certo? Então, veja bem, importantíssimo sobre peroxomos, suas funções, cara. Você não tem ideia do que esse cara faz. Entendido? Pronto. Então a gente vai ver devagarzinho para você entender o que é que esse cara faz. E antes de eu falar em funções, deixa eu te dizer uma coisa, dar uma introdução. O peroxomos, ele tem muita relação com metabolismo energético, com produção de energia. Sempre que você pensa em energia, você pensa em mitocôndria, ciclo de Krebs, né? Cadeia respiratória, glicólise, pronto. Então, sempre que se fala em energia, você pensa nisso. Todo esse metabolismo energético aí envolvendo ciclo de Krebs, envolvendo cadeia respiratória, entendido? Uma das fontes para que a mitocôndria faça energia, tá? Uma das fontes é o quê? É açúcar-glicose. Mas célula não faz energia só de glicose. Célula faz energia de lipídio. Nós já estudamos lipídios e na ocasião eu disse para vocês que o lipídio do metabolismo energético chama-se triglicerídeo. Entendido? O triglicerídeo é o lipídio da reserva energética. Então, tudo quanto é de triglicerídeo que está armazenado no seu tecido adiposo, a tendência dele é virar energia. A questão é que você só pega ele para convertê-lo em energia com glicose do seu organismo. Primeiro eu queimo quem? Carboidratos. Depois eu queimo quem? Lipídio. Qual é o lipídio que eu queimo? É um colesterol? É um fosfolipídio? É um estrógeno? É uma progesterona? Não. Eu queimo quem? Eu queimo no metabolismo energético triglicerídeos. Tá? É o lipídio que tem o álcool glicerol, que é um triálcool, a gente já falou sobre isso, ligado a 3 cadeias de ácido graxo. É isso aí o que é esse triglicerídeo. Belezinha? Pronto. Se eu não tiver triglicerídeo para queimar, eu vou queimar proteína, eu vou queimar aminoácido. Pronto, são os 3 meios. E no metabolismo dos lipídios para a produção de energia entra quem? Entra o peroxomos, é esse cara aí. Ele trabalha conjuntamente com mitocôndrias. A mitocôndria adora os peroxomos. Como o peroxomo faz muitos processos de oxidação, entendido? Ele consome muito oxigênio. Como a mitocôndria faz respiração celular, ela consome muito oxigênio. As 2 organelas de citoplasma de célula que consomem muito oxigênio, uma delas chama-se peroxomo e a outra chama-se mitocôndria. Entendido? Então, aí, vamos lá, as funções. Primeira função do peroxomo chama-se beta-oxidação. É isso que esse cara faz. Beta-oxidação. Aí você está do outro lado se perguntando, Billy Paul Jones, o que é beta-oxidação? O conceito é lindo. Olha só o conceito. Tá aí, ó. Processo de oxidação e descarboxilação de ácido graxo de cadeia longa, formando acetil-CoA. Entendeu? Eu vou até botar aqui, ok? Deixa eu botar aqui. Entendeu?
Diga aí para mim se entendeu. Esse tipo de conceito eu acho fantástico, entendeu? É o conceito que explica, mas o cara não entende, entende? Porque tá meio complicado esse negócio aí, tá certo? Beleza? Peraí, deixa eu botar aqui todos. Entenderam? Entenderam. Pronto, isso aí. Só foi para um, agora foi para todo mundo. Entenderam aí a questão? Deixa eu repetir esse conceito de novo, que ele é muito legal. Processo de oxidação e descarboxilação de ácido graxo de cadeia longa, formando o acetil-CoA. Certo? Vamos por partes, para você entender o que é que quer dizer com isso aqui. Ácidos graxos, nós falamos sobre ácido graxo já, quando estudamos lipídios, a gente falou sobre ácido graxo, mostrou para você o que é um ácido graxo. É um ácido, é uma carboxila, é o grupo funcional carboxila ligado a um resíduo de hidrocarboneto. Esse resíduo de hidrocarboneto ele pode ser curto, como, por exemplo, eu tenho um grupo CH3 ligado à carboxila, chama-se ácido acético, ácido graxo. É um ácido graxo curtinho. Não, o peroxomo não tem interesse em ácidos graxos curtos, de 5, 6, 7, 8 carbono. Ele trabalha com ácidos graxos de 16 carbonos acima. Então, tu tem o ácido palmítico, que tem 16 carbonos, tu tem o ácido graxo, o ácido araquidônico, que tem 20 carbonos, tem o ácido linoleico, tem o ácido linolênico, tudo isso são ácidos graxos de cadeia longa, são bastante longos esses ácidos graxos aí. O que é a beta-oxidação? É o seguinte, o ácido graxo chega lá no peroxomo, ele tem enzimas específicas para fazer essa atividade aí, e o que é que ele faz? Ele pega esse ácido graxo aí e começa a quebrar. Eu tenho um ácido graxo, digamos, de 18 carbonos. Ele começa a quebrar esse ácido graxo em grupos de 2 carbonos. Esses grupos de 2 carbonos chama-se acetil. Acetil com enzima A. Entendido? Então, ele quebra os ácidos graxos em acetil com enzima A. Como é feito isso? É um conjunto de 4 reações químicas. Isso é estudado, entendido, a nível superior. Nem em vestibulares não perguntam que o vestibular quer saber é se você sabe que ele faz beta-oxidação e o que é a beta-oxidação. É quebrar ácido graxo de cadeia longa em acetil-CoA. Pega o acetil-CoA e manda para a mitocôndria. A mitocôndria absorve o acetil-CoA, joga no ciclo de Krebs. Pronto. E lá no ciclo de Krebs se faz o processo utilizando a acetil-CoA. Qualquer coisa que a célula converta em acetil coenzima A, a mitocôndria consegue fazer energia. Por quê? Porque é a matéria-prima que entra no ciclo de Krebs. Não vou entrar em detalhes aqui sobre ciclo de Krebs, porque o foco da aula não é esse. Entendido? A gente vai estudar metabolismo energético. Tá bem pertinho. Depois que a gente vê mitocôndria e vê cloroplastos, a gente vai estudar respiração, vai estudar fotossíntese, que é um assunto separado que tem relação com essas duas organelas, que eu deixo sempre por último, porque depois delas a gente entra em metabolismo energético e vai embora. Tá certo? Aqui, o que é que interessa para a gente aqui? Tá? Pega o ácido graxo de cadeia longa, transforma em acetil-CoA. Como faz isso? Fazendo reações oxidativas e de descarboxilação. Descarboxilação é retirada de carbono. Eu não estou pegando o ácido graxo, não estou quebrando ele em grupos, em cadeias de carbono de 2 em 2. Acetil-CoA só tem 2 carbonos. Então, eu pego um de 20 e faço 10 quebras aí. 10 quebras e eu tenho 10 moléculas de acetil-CoA que foram produzidas por mim, peroxomos, e mando lá para a mitocôndria para ir para o ciclo de Krebs para fazer energia. Pronto. O que interessa para a gente na aula de peroxomos é isso aí. Essas reações são reações químicas oxidativas. Isso, as enzimas dos peroxomos são enzimas o quê? Oxidativas. E qual é o objetivo? Pega o ácido graxo de cadeia longa, oxida e retira os carbonos, descarboxila, formando acetil-CoA. Pronto, terminou. Esse é o processo de beta-oxidação. Vamos para a função 2. A função 2, cara, é essa aqui. Ó. Pronto. A função 2 está relacionado com desintoxicação. Pronto. Existem 2 organelas celulares que estão envolvidas com desintoxicação. Quem são elas? Retículo endoplasmático liso e peroxissomos. Essas 2.
Todas duas estão envolvidas com desintoxicação. Aonde no organismo eu encontro células ricas em retículo endoplasmático liso e em deixa eu esfriar aqui, tá muito quente o negócio. Deixa eu botar para gelar esse treco aqui. Pronto. Deixa eu aumentar aqui. Pronto, beleza. Quais são as células do organismo que têm grandes quantidades de peroxisomos e retículo endoplasmático liso? São as células do fígado, hepatócito e as células renais. Rins e fígados são dois órgãos que você tem, cuja função clássica deles é desintoxicação. Então, os seus tecidos celulares, as células têm grandes quantidades de peroxissomos, têm grandes quantidades de retículo endoplasmático liso. Inclusive, 20% do álcool que você ingere, ele será degradado através de atividade de peroxissomos. O resto, retículo endoplasmático liso. Então, o fígado tem muito isso e as células renais também têm muito isso. A desintoxicação principal, quando se fala em é a oxidação, tá? Que libera hidrogênios, que é associada ao O2, forma H2O2, extremamente tóxico para a célula. Pronto, é isso aí. É a quebra do H2O2. A atividade de beta-oxidação, gera como resíduo água oxigenada, H2O2. Só que H2O2 é extremamente tóxico para a estrutura celular, é extremamente tóxico para o organismo como um todo. Então, o que é que o peroxisomos faz? Ele usa uma enzima, que você conhece muito bem, já ouviu falar, é a enzima catalase, também chamada de peroxidase, que quebra o H2O2 em água e oxigênio. O H2O2 é tóxico, água e oxigênio não é. Água é bom para o organismo, oxigênio também é bom para o organismo. Eles não têm toxicidade. H2O2 tem. Aí, olha só. Como eu estou pegando, lembre-se disso, como eu estou pegando um composto tóxico, a H2O2 é um composto de alta toxicidade, ele é um resíduo, na verdade, das atividades oxidativas do peroxissomos, na beta-oxidação e outras coisas, termina gerando esse resíduo aqui. O peroxissomo, o cara esperto, sabe que não é bom para a célula isso, ele mesmo gera o H2O2 e ele mesmo quebra o H2O2 em água e oxigênio, que são compostos atóxicos. Sempre que você promove qualquer tipo de reação biológica ou química, ou seja lá o que for, onde você está convertendo compostos tóxicos em compostos menos tóxicos, ou nesse caso aqui, compostos atóxicos, você está fazendo um processo chamado de biorremediação. Então, o mecanismo, entendido, de quebra da água oxigenada em água e oxigênio feito pelo peroxissomos, pela enzima catalase, também chamada de peroxidase, é um processo de biorremediação, né? Remediar. Remediar é o quê? É apaziguar, é amenizar o efeito, né? Então, você tá vendo uma briga entre duas pessoas e você vai lá e entra no meio da briga para apaziguar a situação, então você está remediando, entendido? Como é um processo biológico aqui, chama-se biorremediação, que é converter compostos tóxicos em compostos atóxicos ou menos tóxicos. Nesse caso aqui, ele consegue quebrar em compostos atóxicos. Essa função lisossômica aqui, de quebra de água oxigenada em água e oxigênio, remete a uma coisa interessante, que é isso aqui. O que é que você está vendo aí? Você está vendo uma ferida carcomida, entendido? Uma ferida carcomida, inflamada, cheia de pus. A gente chama isso de ferida saudável. Como é, Billy Paul? Ferida é saudável? Existe ferida doente e existe ferida saudável. O que é uma ferida saudável? Uma ferida inflamada. Porque se a ferida, tá, que está ferido assim, porque está cheio de bactérias produzindo uma infecção, se essa infecção está acompanhada de uma inflamação, então tá show de bola. Por quê? O organismo está funcionando. A reação inflamatória é uma defesa do organismo
contra o processo infeccioso, que acontece isso aqui no caso dessa feridazinha aí. Então a ferida fica avermelhada, ela fica produzindo pus, ela fica com as bordas inchadinhas, ela lateja, às vezes ela desenvolve uma casca em cima. A casca era para estar aqui, mas não está porque o cara arrancou. Pegou a unha, essa unha grande, maior aqui, e cutucou lá a ferida, arrancou a casca fora. Tirar a casca de ferida é show de bola, entendido ou não? Então ele tirou a casquinha da ferida aí, e na hora que ele tirou, tinha tanto pus embaixo que parecia um sonho de creme. Você já comeu um sonho de creme na padaria? Pronto, então é isso aí com que ficou parecido. Aí, geralmente, o cara faz o quê? Pega água oxigenada, 40 volumes, e joga em cima. Quando ele joga água oxigenada em cima desse tecido lesionado, a bichinha ferve. Ela fica um negócio efervescente. Esse negócio efervescente aí é que ela está liberando gás. Na hora que você joga água oxigenada em cima de um ferimento, entendido? Ocorre uma reação química com essa água oxigenada. Que reação é essa? A catalase, ou peroxidase, dos peroxissomos aí desses tecidos, dessas células desses tecidos lesados, quebram H2O2 em água e oxigênio. O efeito efervescente que você observa nada mais é do que a liberação de oxigênio. Então é muito comum as pessoas fazerem asepsia de ferimentos utilizando água oxigenada. E você diz qual é a lógica disso aí? Por que isso é interessante? Isso é interessante pelo seguinte: a maioria das bactérias de infecção, de ferimentos assim, entendido? Vou citar duas delas que são altamente perigosas e letais. É o Clostridium tetani e é o Clostridium botulinum. Pronto, essas duas aí. São bactérias do mesmo gênero, mas de espécies diferentes. A toxina botulínica é extremamente danosa para o sistema nervoso central. O Clostridium tetani também é a mesma coisa. O tétano também arrebenta você, seus nervos, e morre teso com tétano. Então, são duas doenças altamente perigosas. Só que essas bactérias, elas são anaeróbias. Elas não usam oxigênio. Mas não usar oxigênio, entendido? Não é a questão. Além dela não usar o oxigênio, se ela for colocada em contato com oxigênio, ela morre. A oxidação produzida pelo oxigênio na célula desse tipo de anaeróbio, ele morre. Por isso que ele é classificado como anaeróbio estrito. Existe o anaeróbio facultativo. Se ele tiver num ambiente sem oxigênio, ele não utiliza o gás, porque não tem. Mas se tiver, ele utiliza, ele respira. Aí ele é anaeróbio, mas ele é facultativo, ele pode usar ou não. O anaeróbio estrito não usa, em situação nenhuma. Então, se ele tiver num ambiente com oxigênio, ele morre. Quando você joga água oxigenada em cima do tecido, entendido? Aí o que vai acontecer? Você está oxigenando o ferimento, ajuda a matar as bactérias de infecção. Acabou a infecção, o tecido agora vai cicatrizar. Os fibroblastos do tecido conjuntivo mete o aço a produzir fibras, principalmente fibras colágenas, para cicatrizar o ferimento. Mas isso só acontece se não existir no ferimento mais infecção. E aí onde entra a reação inflamatória. É o sistema de defesa imunológico trabalhando para acabar com o processo infeccioso, para poder cicatrizar o ferimento. Belezinha? Então, daí a relação. Claro, se você for pesquisar isso na internet, você vai encontrar uma série de vídeos aí da área de saúde biológica e de enfermagem, dessas coisas, dizendo que não é legal você utilizar água oxigenada. Eu já li alguns artigos sobre isso, porque atrapalha o processo de síntese de fibras colágenas pelos fibroblastos do conjuntivo. Existe uma corrente que defende isso. Mas na aula aqui não está me interessando a polêmica sobre isso aí. O que está interessando é, se você pegar uma questão de prova, o cara perguntando para você o que é que tem a ver água oxigenada com asepsia de ferimento, você vai saber responder. Entendido? Qual é o objetivo disso? É por causa disso. Tá? Você joga água oxigenada, a catalase ou peroxidase dos peroxissomos quebra a água oxigenada em água e oxigênio, aí o oxigênio vai matar as bactérias de infecção, que na maioria são anaeróbias estritas, não sobrevivem na presença de O2. E a outra função, a terceira função dos peroxissomos é a formação dos plasmalógenos.
Você diz o que são os plasmalógenos? São fosfolipídios muito especiais que são produzidos especificamente para formar, entendido, as membranas da bainha de mielina, que recobre o axônio dos neurônios. Pronto, então esses plasmalógenos aí são apenas os principais fosfolipídios da bainha de mielina. Tá? São chamados de cefalinas e lecinas. Pronto, isso aí. Essas são as 3 funções clássicas realizadas pelos peroxissomos. Outras funções. Pô, Bilipo, ainda tem mais? Tem. Oxidação de ácido graxo para a síntese de colesterol. Tá? Você lembra que a gente fez uma aula de colesterol e a gente disse para você que o colesterol é sintetizado pelo fígado. E eu também já disse para você aqui que fígado tem muito peroxissomos. Tá? E outra função dele é exatamente pegar a parte desses ácidos graxos que ele não utilizou para oxidar, para fazer acetilcoenzima A, ele utiliza para fazer colesterol. Colesterol que o fígado irá empacotar, formando uma lipoproteína especial, né, que é a lipoproteína LDL, manda lá pela corrente sanguínea para que as células produzam suas paredes celulares. Belezinha? Pronto. Matéria-prima para a respiração celular, acetil-CoA, que a gente falou, que é exatamente o processo de beta-oxidação, síntese de ácidos biliares também. O colesterol que vai para os tecidos e acumula-se na corrente sanguínea, esse colesterol excedente, ele é trazido de volta para o fígado pelo colesterol HDL, que é o colesterol bom. Quando esse colesterol que foi enviado, ele volta, o fígado não vai mandar de volta. O fígado degrada ele para ácidos e sais biliares. Joga isso na vesícula biliar. Quando você come, se alimenta, a vesícula biliar joga isso no duodeno. Vai emulsionar as gorduras. Mas a principal função disso não está relacionado com emulsificar gorduras. Emulsificar gordura é um negócio secundário. Na verdade, bile é a estratégia do fígado de se livrar do excesso de colesterol no organismo. E quem faz essa conversão, essa quebra de colesterol para ácidos biliares, é a atividade dos peroxissomos também. Entendido? Então, por isso aí, tá? Outras enzimas que ele tem é a urato-oxidase. A urato-oxidase não existe nos peroxissomos humanos. É muito comum isso naqueles animais que têm como produto de excreção o ácido úrico, aves, répteis, entendido? A urato-oxidase quebra o ácido úrico em amônia. É isso que ela faz. A D-aminoácido oxidase é a enzima que vai pegar aminoácidos, quebrar os aminoácidos em acetil-CoA, que é o último estágio do trabalho de produção de energia. Se o indivíduo está usando aminoácido para fazer energia, ele está morrendo de fome, ele está com desnutrição, ele está com subnutrição, ele está para morrer, porque ele está consumindo seus próprios tecidos, ele está destruindo seus próprios tecidos. E origem do lisossomo. Pronto, origem do lisossomo. Se tu for pesquisar na internet origem de peroxissomos, tu vai encontrar uma série de coisas. Eu vou simplificar para você. Simplificar. Você vai encontrar até gente dizendo que o peroxissomos, a origem dele é a partir do sistema Golgiense. Sistema Golgiense origina lisossomos. Sistema Golgiense não origina peroxissomos. Mas você vai encontrar quem diga. A internet tem de tudo, mas tem muita coisa lá que, entendido, que não confere. Então, qual é a concepção mais atual sobre a origem dos peroxissomos? Presta atenção, isso cai em prova. Primeira coisa são as enzimas. De onde vêm as enzimas que são oriundas no peroxissomos? Vamos lá, as enzimas. Se você tiver uma pergunta, qual é a origem das enzimas dos lisossomos? A gente falou. As enzimas dos lisossomos são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso, empacotadas pelo sistema Golgiense e pela face trans do sistema Golgiense brotam as vesículas contendo essas enzimas que serão os lisossomos primários. Lembra que a gente falou sobre isso já? Lembro, pronto. Peroxissomos. As enzimas dos peroxissomos são sintetizadas nos polissomos.
Lembra o que são polissomos? Pô, me relembra aí, vou relembrar para você. A gente viu, quando a gente falou em ribossomos, que foi a primeira organela que a gente estudou, eu falei um negócio lá chamado formas de apresentação. Formas de apresentação. O que é as formas de apresentação? O ribossomo pode se apresentar livre no citoplasma sem estar associado a nada. Chama-se isso de grãos de Palade. Palade foi o cara que descobriu. Entendido? Ele não é funcional, ele é inativo. Você tem um filamento de RNA associado a um monte de ribossomos fazendo síntese de proteína e ele está livre no citoplasma da célula. Isso aí é o polissomos ou polirribossomos. O ribossomo está associado à membrana do retículo endoplasmático rugoso, lendo RNAs que saem do núcleo da célula para dentro do retículo, ele vai traduzir a informação em enzimas e proteínas que são úteis para a estrutura celular, inclusive ler aqueles RNAs mensageiros que vão levar à síntese de enzimas lisossômicas. Pronto. Mas as enzimas dos peroxissomos, as enzimas oxidases, especializadas em oxidação, enzimas oxidativas, que são produzidas pelos polissomos. Entendido? Perguntou sobre enzima de peroxissomos. Quem faz? São os polissomos que fazem. Enzimas de lisossomos, quem faz? Retículo endoplasmático rugoso. Beleza? Aí, essas enzimas aí, que são sintetizadas por esses polissomos, elas têm uma certa cadeia de aminoácido nelas, que é sinalizadora de membrana de peroxomos. A membrana que reveste o peroxomo, essa membrana aqui, ela reconhece essas proteínas oriundas dos polissomos, que serão as suas enzimas. Então, existem receptores na membrana do polissomos que reconhecem essas proteínas aí. E aí o polissomos absorve essas proteínas para o seu interior, essas enzimas para o seu interior. E aí o lisossomo vai absorvendo essas enzimas, essas proteínas, absorve e vai crescendo, vai aumentando de tamanho. E quando ele está bem grandão, quando ele está bem cheio, ele se divide por fissão, originando outros polissomos. Aliás, outros peroxissomos. Entendido? Então, o aumento do tamanho dos peroxissomos leva à sua fissão. Vamos repetir? Os polissomos celulares produzem as enzimas e proteínas do peroxissomos. Essas enzimas e proteínas têm sinais de cadeias de aminoácidos que são reconhecidos pelas membranas que revestem os peroxissomos. Aí os peroxissomos absorvem essas proteínas e enzimas. Tamanho se sofrem, eles se dividem em 2, 2 em 4 e assim vai. E aí vão surgindo novos peroxissomos dentro das células. Se você perguntar para mim agora, Billy Paul, como isso acontece, eu não sei. Porque é o que está se pesquisando hoje. Os caras querem descobrir como é que esse cara, que não tem DNA, ele consegue fissionar originando novas organelas. Se você quiser meter a cara aí, você que é ciscador no Google pesquisando sobre isso, entendeu? Vai embora. Quando descobrir, mande para mim. Entendido? Esse mecanismo está sendo aí grandemente estudado aí pelos caras aí, que eles querem identificar como é que isso acontece. Mas a informação que se tem sobre os lisossomos, eles se originam dessa forma. Observação em PC1, 20% do álcool é degradado nos peroxissomos. Fígado e rins possuem o maior número de peroxissomos a nível orgânico por razões óbvias. Tanto o rim como o fígado são órgãos desintoxicadores. Entendido? Pronto. Com isso, a gente encerra os peroxissomos. Eu disse para vocês que a aula ia ser um pouco extensa hoje a nível de conteúdo. Você está vendo que tem muita coisa sobre esses caras aí. Tá certo? Vamos agora para o glioxomos. Chegamos, então, aos glioxomos. Glioxomos, cara, é a organela que vai dar inveja em você, porque dá em mim. Eu queria ter nas minhas células os glioxomos, mas glioxomos não existem em células animais. Glioxomos é uma organela de célula vegetal. Vegetal utiliza muito os glioxomos, mas célula animal não tem. E a função desse cara, meu amigo, eu acharia fantástico
que eu tivesse glioxomos nas minhas células, eu acabaria com o meu problema de gordura abdominal, né? Que eu não gosto dessa minha barriga, mas eu tenho, entendeu? Eu acabaria se eu tivesse os glioxomos. Mas o que é que esse cara faz de tão importante? Antes da gente falar sobre isso, primeira coisa, os glioxomos, eles são peroxissomos. Só que eles são peroxissomos especiais, ok? E comum em quem? Em plantas. Então, plantas é quem tem esse cara aí. Então, se você pega alguma questão, alguma coisa dizendo que glioxomos são peroxomos, está errado não. Entendido? Os glioxomos, eles são peroxomos também, peroxissomos também. Só que eles são somente de plantas. Então, por esse motivo, colocaram um nome diferente nesse cara. E ele também executa uma função diferente. O que é que ele faz? Qual é a função dele aí? Converter lipídios em carboidratos. Olha só que coisa legal. Hein? Diga se não é show isso aí. Para a gente seria fantástico. Só que você tá no metabolismo energético, você queima primeiro o carboidrato. Só depois que você acabar com suas reservas de glicogênio, aí você vai pegar triglicerídeo para fazer energia. Ok? A planta não. Ela consegue pegar o lipídio diretamente e converter para açúcar, e converter para carboidrato. Quando ela precisa de mais açúcar, quando precisa de mais energia. Então, ela faz isso aí. Quem executa essa atividade? Os glioxomos. Eles têm enzimas específicas para fazer essas conversões, essas atividades enzimáticas aí. Chama-se ciclo do glioxilato. O ciclo do glioxilato, entendido, é quem permite os glioxomos de pegar esse lipídio e converter ele em carboidrato. Observação 2. Sementes oleaginosas, como é o caso da semente de girassol, entendido? Essas sementes aí, esse embrião das sementes, ele tem, as células deles têm muitos glioxomos e permite exatamente fazer o ciclo do glioxilato, converter lipídio em carboidrato para que o embrião tenha comida, para que o embrião tenha produto para metabolismo energético. O embrião que está dentro da semente, tá? Ele depende das reservas dos cotilédones das sementes, do tecido de nutrição, do endosperma. Muito desse endosperma aí tem lipídio. Então, os glioxomos quebram esses lipídios em açúcares, que é mais fácil para o embrião absorver e converter em energia. Quando esse embrião germinar e começar a se desenvolver e aparecerem as primeiras folhazinhas verdes, o que acontece aí? Ele começa a fazer fotossíntese, torna-se nutricionalmente independente. Pronto, resolveu o problema. Tá certo? Então, daí essa relaçãozinha aí. Aí, a outra coisa dos glioxomos é o processo de fotorrespiração. É outra função que ele faz. Fotorrespiração tem relação direta com fotossíntese. Tá certo? Só que fotossíntese depende de uma enzima principal. Todo o processo de fotossíntese, que envolve um grande maquinário enzimático, tá? Tem uma enzima lá, que é considerada a enzima mais importante do processo de fotossíntese. O nome dessa enzima chama-se rubisco. Ribulose, bifosfato, carboxilase, oxigenase. É o nome dessa enzima aí. Por que ela tem esse nome? Porque ela faz reação química de carboxilação. Carboxilação é diferente de descarboxilação. Descarboxilar é retirar carbono. Carboxilar é adicionar carbono. Entendido? Essa enzima, ela faz o quê? A rubisco. Ela faz a carboxilação. É a primeira reação da fotossíntese da fase escura. Faz a carboxilação da ribulose 1,5-bifosfato, que é um composto que existe naturalmente na matriz do cloroplasto. Eu não quero que você se preocupe com isso agora. Isso é coisa de fotossíntese. A gente vai ver isso quando estudar fotossíntese, entendeu? Eu só quero que você entenda aqui que essa enzima aí, a rubisco, que é a enzima mais importante do planeta, é considerada pela biologia, certo? O que ela faz? Ela faz uma reação química de carboxilação, adicionar carbono à ribulose 1,5-bifosfato na primeira etapa de fase escura da fotossíntese, que ocorre lá na matriz do cloroplasto.
Rubisco faz? Ela pega 3 moléculas com a fez uma entendido, belezinha, pronto. Mas ela faz oxigenação, ela também faz processo de oxigenação. Ela faz uma reação de ligar oxigênio à ribulose 1,5-bifosfato. Ela tanto pode jogar o CO2 lá, como pode jogar o O2 lá. Nesse caso, ela está fazendo a reação de oxigenase. Ela faz as duas coisas. Quando a Rubisco carboxiliza, entendido? Faz reação de carboxilação da ribulose 1,5-bifosfato, pronto, é fotossíntese. Quando adiciona oxigênio à ribulose 1,5-bifosfato, ela está fazendo fotorrespiração. Entendido aí? Se está adicionando CO2, fotossíntese. Se está adicionando oxigênio, fotorrespiração. Quem faz fotorrespiração? Glioxomos, a nível celular. Belezinha? A oxigenase. Agora um detalhe. A oxidação reduz a produção de ATP e na ADPH. Ok? Certo? Vai haver uma redução de ATP, uma redução na ADPH nisso aí. Essa é, digamos, a desvantagem do processo. Agora, qual é a vantagem? Remoção do excesso de energia devido ao excesso de luz. Para que se faz fotorrespiração? A célula vai fazer a fotorrespiração quando a intensidade luminosa está muito alta, muito acima do ponto de saturação, entendido? Da luz em relação ao processo de fotossíntese. Há uma produção de energia muito grande, isso pode danificar a célula, danificar a planta, então, consequentemente, aí é feito essa atividade de fotorrespiração para amenizar, entendido, algum problema que possa ocorrer pelo excesso de energia devido a uma taxa de luminosidade muito alta. Isso é um mecanismo de proteção. Mas, em via de definição, fotorrespiração é o quê? É quando a Rubisco, a ribulose, bifosfato, carboxilase e oxigenase, pega lá, entendido? Pega lá o oxigênio e joga na ribulose 1,5-bifosfato e aí faz esse trabalho chamado de fotorrespiração. Legal? Com isso, a gente então conclui, tá? A gente então conclui o estudo de peroxomos e glioxomos. Aí vocês dizem assim, Billy, pô, terminou? Terminou não. Ainda falta uma coisinha, né? Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui. Pronto, interrompi o compartilhamento. Deixa eu ver como é que tá aqui o bate-papo. O bate-papo não tem nada no bate-papo. Perguntei aqui, entenderam e ninguém respondeu nada. Percebeu? Pode ir em frente. Podem ir em frente, né? Eu peço desculpas a vocês pela aula ser tão longa, não em termos de horário, mas em termos de conteúdo. Realmente tem muito conteúdo sobre peroxomos e glioxomos, legal? Vamos fazer doenças de peroxissomos, vamos. O áudio está cortando um pouco, eu acho que é uma questão de conexão de internet, mas vamos fazer sim, vamos fazer agora. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu localizar aqui aonde a tela está, só um minuto, né? Deixa eu tirar aqui. Pronto, tirei, certo? Deixa eu fechar isso aqui. Fechei, pronto, aqui tá, pronto. Doenças de peroxissomos. Deixa eu compartilhar, tá aqui, vamos compartilhar. Pronto, compartilhado. Deixa eu executar aqui. Executei, tá? Muito bem. Cadê? Beleza. Cadê o vídeo, hein? Cadê o vídeo? Certo, galera? Pronto. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai mexer exatamente com essa questão aí de doenças de peroxômico, das doenças peroxômicas. Entendido? Vamos lá? Pode começar. Nenhuma pergunta no chat aqui, deixa eu ver. Nenhuma pergunta no chat, não. Nenhuma. Então, vamos começar. Olha só. Doenças peroxômicas são as leucodistrofias. Leucodistrofias. Pronto. Essas daí são as doenças relacionadas ao
lisossomo. Boanerges, grande Boanerges. Sim. Legal, meu caro colega. Prazer em vê-lo por aqui, encontrá-lo por aqui. Mas vamos lá. Doenças relacionadas a peroxisomos são chamadas de leucodistrofias. Entendido? Leucodistrofias. Essas doenças aí, elas recebem esse nome de leucodistrofias. Esse termo leuco aí vem de branco. Leuco, branco. Já ouviu falar em leucoplastos? Leucoplastos não têm pigmento. Cromoplastos têm pigmento. Pronto. Esse termo leuco aí vem de branco. E quando a gente fala de a rubisca é responsável pela reação química da carboxilaribonucleose durante o processo de fotossíntese. É isso aí, Boanerges. Isso, meu rapaz, Entendido? Isso acontece lá na fase escura da fotossíntese. É exatamente isso aí que você escreveu, tá? Que é o que a rubisco faz. É considerada a enzima mais importante do planeta, porque é a partir dela que se começa o processo de produção de açúcar, que o objetivo da fotossíntese termina no final produzindo açúcar, que será utilizado no metabolismo energético de todos os seres vivos do planeta. Então, a rubisco é a enzima mais importante do mundo. Então, se perguntarem para você qual a coisa mais importante para a vida na Terra, o rubisco é uma delas. Tá certo? Sim, vamos lá, voltando para a questão da leucodistrofia, né? Distrofia, atrofia está relacionado com atrofiação, tá? Esse termo leuco vem de branco. Por que branco? Quando você estuda sistema nervoso, se fala lá para você, sistema nervoso tem a massa cinzenta e tem a massa branca. A massa cinzenta, ela é constituída de corpos celulares de neurônios. Entendido? E a parte axonial dos neurônios compõe a massa branca do tecido nervoso. Então, essas doenças peroxissômicas atacam principalmente axônios neuronais, bainha de mielina, tá? Que isso aí são componentes que compõem a parte branca do sistema nervoso central. Por isso que as doenças peroxissômicas são chamadas de leucodistrofias, porque atrofiam, geram problemas, entendeu? De atrofiamento exatamente da substância branca do sistema nervoso central. Entendeu? O porquê do nome, isso aí. E a primeira delas que a gente vai ver é a síndrome de Zellger. A síndrome de Zellger, também chamada de síndrome cérebro-hepato-renal. Por quê? Porque ataca cérebro, ataca fígado e ataca rim. Entendeu? Essa patologia aí é uma patologia que está relacionada com esses três órgãos aí. A síndrome de Zellger. Redução ou ausência de peroxomos. O que é que causa ela? Redução ou ausência de peroxomos ou não transferência de para os peroxomos. Aí, olha só, eu tenho peroxissomos, tá, no cérebro, sistema nervoso, eu tenho peroxissomos no rim, porque é um órgão de desintoxicação, e no fígado, porque é um órgão de desintoxicação. Então, se eu nasci com um problema, e que esse problema, né, eu nasci com as células, principalmente desses órgãos, sem peroxissomos, então eu vou ter grandes problemas disfuncionais, né, e problemas de atrofias desses três órgãos aí. Aí isso acontece, chama-se síndrome de Zellweger. O indivíduo nasceu sem peroxissomos em suas células, ou ele tem os peroxissomos em suas células, mas há uma limitação na transferência, tá? Na transferência de enzimas. Billy Paul, como assim transferência de enzimas? Quem é que produz as enzimas dos peroxissomos? A gente falou para você, quem produz? Quem produz são os polissomos do citoplasma, ou polirribossomos. Eles produzem, mas essas enzimas aí, produzidas pelos polissomos, elas têm que ser transferidas para o interior dos polirribossomos. Dos peroxissomos, não é isso mesmo? Se há um problema nessa transferência, porque a sinalização das proteínas não está legal, a membrana de alguma coisa, não ocorre a transferência, pronto, os peroxissomos vão ficar sem as suas enzimas. Peroxissomos vazios. Peroxissomos vazios vai fazer nada. E aí gera o quê? Gera o problema da síndrome de Zellger.
Qual é a sintomatologia da síndrome de Zellger? Vamos lá. Primeira coisa importante, hipotonia. O indivíduo tem um problema de falta de tônus muscular. Tônus muscular é a contração muscular necessária para manter como é que se diz? O seu estado corporal, o seu controle do estado corporal. Aliás, lembrei, a sua postura corporal. Você tem uma postura corporal, entendido? Essa postura é mantida pelo sistema muscular esquelético. Então, essa contração necessária para manter essa postura, para que você fique sentado, para que você fique parado em pé, para que você mantenha sem cair, tá certo? Então, é o tônus muscular. Mas, como você está tendo comprometimento dos nervos fazem parte da substância branca do sistema nervoso central. Como você está tendo os nervos afetados, então esse trâmite das informações aí atrapalha a atividade muscular, você perde tônus muscular. Aí, o que? Face e crânio dismórficos, fora de forma. Eu tenho uma foto aqui que você vai entender o que isso significa. Visão e audição prejudicados, claro, visão e audição, tá? Os olhos captam a luminosidade, os ouvidos captam o som, envia isso para o sistema nervoso central e ele vai interpretar isso aí. Então, como o sistema nervoso central está sendo prejudicado pela doença de Zellger, então, consequentemente, os órgãos dos sentidos também vão ter suas funções comprometidas. Beleza? Espera aí que eu já chego lá no chat. Convulsões, o indivíduo tem convulsões. Hepatomegalia, o fígado incha. Hepatofígado mega grande. Então, o fígado ele incha, ele fica inchadão, tá certo? Aparecem cistos nos rins, ok? Deficiência em deglutição. O indivíduo tem deficiência para deglutir, porque a atividade de contração da musculatura está prejudicada, ele perde até tônus muscular, imagine outras coisas. Apneia, dificuldade de respirar. Por quê? O diafragma não está recebendo as informações pela via nervosa, porque o sistema nervoso está comprometido. Tá? Sobrevida, cerca de 1 ano. Entendeu? Então, em até 1 ano, o cara morre. Porque ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, isso vai exigindo cada vez as funções orgânicas não respondem, entendido? E aí o cara vai viver por cerca de 1 ano. Aqui você está vendo aqui face e crânio dismórficos, ó, tá aqui, ó, entendido? O crânio do menino aqui, né? Deixa eu acender a luz aqui, que está ficando escuro. Deixa eu acender aqui. Pronto, para ficar mais claro, para você me ver melhor. Certinho ou não? Então tá aí, ó. Ok, isso aqui é o que ele chama de crânio e face dismórficos. Perceba que o formato aqui ele tem uma testa assim meio alongada, a cabeça meio oval, os olhos meio assim, de boca, tudo tem a formação que é a formação mais adequada que a gente conhece. Tá certo? Doença de Zellger. Deixa eu ver o que é que tem no bate-papo aqui. Professor, no caso de bebês tem hipotonia? Tem sim, certo? No caso de bebês tem hipotonia? Também tem, sem dúvida nenhuma, certo? Aí vem a doença de Refzum. Doença de Refzum. A doença de Refzum, entendeu? É uma síndrome autossômica recessiva, tá certo? Que é isso aí. Sim, autossômica porque o gene que provoca a patologia está em cromossomo não sexual, tá? E recessiva, né? O que é um gene recessivo? Só atua se tiver em dose dupla. Tem que ter os 2 genes, tem que ter o par de alelos recessivo para que a doença aconteça. Se um dos alelos for o alelo dominante, o indivíduo não tem a doença de Refzum, ele é apenas portador do gene que provoca a doença de Refzum, que é a doença recessiva, né? Como vocês já estudaram genética com o grande Stuart, né? Titio Adriano Stuart, então você já saca disso aí muito bem. O que é que acontece na doença de Refzum? A ausência da enzima fitol-CoA hidroxilase. Pronto. Essa enzima é importante para digerir uma cauda fitol que tem no anel aromático da clorofila. Olha que coisa específica do cacete, meu amigo, um negócio desse. Aí o que acontece? Você come planta, você come batata, você come alface, você come tomate, você come folha de couve, você come fruta, você come derivado vegetal.
folha de repolho, que é verde, ele come couve, que é folhas verdes. Nessas folhas lá é onde está a clorofila, porque essas estruturas são fotossintetizantes, entendido? Você está ingerindo essa caudazinha fitol do anel aromático da clorofila, só que você não digere isso porque falta a enzima fitol-CoA hidroxilase. É uma sacanagem da natureza um negócio desse. Diga isso não, é uma besteira dessa. E aí leva você a uma doença chamada doença de Refizum. Por quê? A não digestão dessa cauda fitol leva ao acúmulo de ácido fitânico no seu organismo. E aí, cara, o acúmulo desse ácido fitânico vai te levar a uma sintomatologia grave, acarretando o problema que é chamado de doença de Refizum. Isso produz lesão nos nervos. Aí, ó, sistema nervoso central, entendido? Ó, tá vendo aí, ó, nervos. Nervos é o quê? É substância branca. Por isso que é uma leucodistrofia. Entendeu a relação aí? Leucodistrofia, lesão de nervo, ó, rinite pigmentosa, levando à perda da visão periférica, e o globo ocular ele fica amarelo. Ele não, acho que é um acúmulo excessivo de gordura lá, que ele fica meio com aspecto amarelado. Aí por isso que é chamado de retinite pigmentosa. Catarata, que é a opacificação do cristalino, perda da audição e olfato. O indivíduo não passa a não escutar e o indivíduo passa a não sentir cheiro. Chama-se anosmia, a perda do olfato. Okay? Ataxia, problema de equilíbrio, ele não consegue se equilibrar muito bem porque afeta os músculos, e alterações ósseas. A alteração óssea é uma alteração clássica que deixa as pernas do indivíduo com esse formato que você está vendo aqui. Olha o formato das pernas dele. Pronto. Esse formato aqui das pernas, desse jeito aqui, é clássico de quem? Da doença de Refizum. Você não vê isso em nenhuma outra patologia. Você vê isso em doença de Refizum. Belezinha? Entendido? E qual é o problema? A ausência lá da enzima fitol-CoA hidroxilase, tá? Que acarreta esse problema aqui e está relacionado com peroxissomos. E a doença mais famosa das doenças peroxissômicas, eu deixei por último para falar sobre ela. Essa doença já foi até filme. Assista o filme, é interessante a história, entendido? Certo? Essa doença chama-se, olha lá, adrenoleucodistrofia, conhecida também como ADL. Entendido? Adrenoleucodistrofia, pega até o nome aqui, ó, das doenças como um todo, que são as leucodistrofias. A adrenoleucodistrofia, ela foi representada num filme chamado Olho de Lorenzo. É uma herança recessiva ligada ao cromossomo X. Entendeu? Talvez até Adriano tenha até falado sobre isso quando ele deu heranças ligadas ao sexo. Tá? Eu acredito que ele deva ter comentado alguma coisa a respeito disso. Certinho? Então, o que acontece aí? A ausência da enzima ligase acil-CoA gordurosa. Isso leva ao acúmulo de ácido graxo no cérebro, ácidos graxos de cadeia longa, e a falta de plasmolégnos, né? E prejudica também as adrenais. E leva à destruição da bainha de mielina. Os plasmolégnos, né, eles são produzidos também por atividade peroxissômica. Tá? Você viu que são os principais fosfolipídios que são utilizados na produção de membranas plasmáticas de células do sistema nervoso. Entendido? Então, esses plasmalógenos são isso aí. Sintomatologia clássica, disfunção da adrenal, da glândula adrenal, que fica em cima dos rins, também conhecida como suprarrenal, deteriorização neurológica. Então, o indivíduo vai tendo uma deteriorização, uma degeneração progressiva de sistema nervoso, tá? Principalmente da substância branca. Por isso que é leucodistrofia. Hipertrofia do fígado, né? O fígado também hipertrofia, também aumenta de tamanho. Anomalia facial e tem os músculos fracos, eles não têm uma boa resistência da sua musculatura. Esses são os problemas da adrenoleucodistrofia. Beleza? Voltando aqui para a doença de Refizum, eu tinha esquecido até. Ictiose é outro sintoma do indivíduo, ressecamento da pele, ele tem pele escamosa, parece pele de peixe. Né? Fica um aspecto assim escamoso. O tratamento chama-se dieta de Refizum, onde uma série de vegetais o indivíduo não faz o consumo, todos os vegetais verdes eles são cortados, exatamente porque se ele não ingerir alimentos
feito a partir de partes verdes vegetais, folhas principalmente, ele não vai estar ingerindo clorofila, que tem aquela cauda fitol lá, certo? Que leva à produção do ácido fitânico, se ela não for digerida, tá? E a outra solução é o quê? É plasmaferese, que é transferência de plasma de sangue no indivíduo, que é o tratamento para a doença clássica de Refizum. Então, doenças peroxissômicas, nós temos 3 importantes, tá? A doença de Zellger, que é a ausência de peroxissomos ou a ausência de enzimas do peroxissomos que vai provocar. A doença de Refizum, que é o problema de acúmulo de ácido fitânico por falta enzimática da fitol-CoA hidroxilase, que digere a cauda fitol do anel aromático da clorofila. Entendido ou não? E a ADL, tá? Adrenoleucodistrofia, que é uma herança ligada ao cromossomo X, uma herança recessiva ligada ao cromossomo X. E ela foi muito bem representada no filme O Óleo de Lorenzo, que conta a história de um médico que é casado com uma mulher que teve um filho com essa patologia. E aí o filme se desenrola em torno de uma trama e de um drama grande, entendeu? Desse cara procurando uma cura para a adrenoleucodistrofia. É um filme que vale a pena você assistir. Agora, é um filme antigo, eu não sei nem onde tu vai encontrar, eu não sei nem se na Netflix tem, entendeu? Eu assisti esse filme há muito tempo, mas ele é um filme antigão, antigo mesmo, tá certo? Vamos ver o que é que nós temos aqui. Não temos nada, não temos nada. Pronto, pessoal, hoje o recado que eu tinha a dar para vocês é isso aí. Entendido? Certinho não? Esse era o recado que eu tinha a dar para vocês. Certinho? Beleza? Próxima aula, a gente vai trabalhar mitocôndria e cloroplasto, né? Que são as 2 organelas que faltam aí para a gente encerrar essa parte de organelas, essa parte de protoplasma. Olha, foi muito bom estar com vocês. É sempre um grande prazer estar com vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi uma aula intensa, tá? Porque tinha muito conteúdo para a gente falar, tem muita coisa sobre essas organelas aí, lisossomo, peroxissomos e glioxomos, mas era esse o recado. Obrigado demais pela atenção de vocês. A gente se encontra, então, na próxima aula. Beleza? Show de bola? Tchau!